Olá, amigos do canal do YouTube Gera Mais Saber Filosofia. Em nosso último vídeo, tratamos do mito escrito pelo grande intelectual grego Homero, que escreveu a Odisseia e a Ilíada. Hoje, retrataremos o outro intelectual grego de nome Hesíodo. Hesíodo escreveu duas grandes obras valiosíssimas, os Trabalhos e os Dias e a sua grande obra Teogonia. Theos, em grego, significa deuses. Gonos, gonia, casamento, casamento entre os deuses. Nesta obra, então, Hesíodo irá discorrer acerca de como ele teve a inspiração para fazer a sua obra épica, e épica significa palavra, através das musas. As musas, nessa época de Hesíodo, não possuíam o caráter significativo que a musa possui hoje, evidentemente. Nesse passo, Hesíodo, então, diz em sua obra, na primeira parte, que ele estava no Monte Érico, na Grécia, apacentando as suas ovelhas, quando então ele ouviu o canto das musas. Essas musas, então, fizeram com que Hesíodo era um agricultor, era um pastor de rebanho. E, em relação a Homero, que escreveu a Ilíada e a Odisseia, podemos perceber algumas diferenças, uma vez que Homero escreveu para a aristocracia do mundo arcaico grego. Aristos, do grego, poucos. Kratos, poder, governo. Poder, governo de poucos, aristocracia. Hesíodo era um homem do campo, era um campesino, vivia da sua criação, do seu rebanho de ovelhas, e, como eu disse, certo dia, ele apacentando as suas ovelhas no Monte Érico, ele ouviu o canto das musas. Como eu disse, vale a pena refrisar, musa, nesse contexto da Grécia primitiva, não possui o significado que a palavra musa contém hoje, porque isso faz parte da própria cultura do mundo grego primitivo ou da transição da civilização minoica para a civilização grega. Então, como eu havia dito, em Hesíodo a gente percebe algumas modificações em relação a Homero, o homem que escrevia para a aristocracia. Hesíodo, então, questiona o que é a areté, o que é a excelência humana. Enfim, o que é a condição humana, vamos assim dizer, ou seja, os grandes temas humanos que são recorrentes, atemporais e espaciais, porque são clássicos. Clássicos no sentido de que extrapolam o tempo histórico e extrapolam também as fronteiras geográficas. As obras de Hesíodo, propriamente ditas, Teogonia, Trabalhos e Dias, exploram o que eu disse, a condição humana. Qual é o papel do ser humano no mundo? E há um ponto de certa similitude, porque todos dois irão tratar de poemas épicos. Apenas nisso é que há uma certa analogia, uma certa semelhança entre esses dois intelectuais gregos que inauguraram a política, a educação, a excelência do mundo ocidental. A teogonia, volto a dizer, como o próprio nome diz, ela cuida da origem dos deuses e da origem do cosmos, da ordem. Por outro lado, a obra Trabalhos e Dias irá tratar
da forma didática, como cultivar a terra, como lavrar a terra, enfim, é todo um trabalho voltado para o que hoje se chama a vida no campo, a vida na fazenda, etc. e tal. Por ser uma obra que cuida do trabalho humano, é uma obra que vai tocar fundo na ética humana e na questão do que vem a ser a justiça, uma vez que Hesíodo está defrontando dois temas de suma importância para a formação intelectual do mundo ocidental. Em Hesíodo, portanto, há uma forma de valorização do trabalho. E por haver uma forma de valorização do trabalho, haverá uma ética humana, ou seja, um ethos. Ethos, do grego, significa costumes ou morada simbólica do homem. Então, essa obra abre vieses para que Hesíodo venha a tratar da ética, da areté, ou virtudes. Areté, em grego, é o mesmo que virtudes. Virtu, aquilo que é forte. Forte no tocante ao caráter humano. Porque o ser humano que não possui caráter, lamentavelmente, é um ser humano que geralmente provoca discórdias na sociedade, provoca a corruptura do ethos. A corruptura do ethos é a corrupção. E um dos maiores cânceres que a humanidade possui é justamente a corruptura da nossa morada simbólica, a ruptura do ethos. E a ruptura tem que ser feita através de duas ou mais pessoas. Não existe o corrupto sozinho, porque é corruptura. Dois ou mais, trabalhando em autoria. E a ruptura da morada simbólica. A partir do momento que começa a haver a ruptura da morada simbólica, essa sociedade está fadada ao fracasso, porque ela vai perdendo os seus valores, os seus costumes, os seus hábitos. E, no final, o que se verá é o caos, como veremos quando formos tratar da ética Nicômaco de Aristóteles, quando Aristóteles percebeu que Atenas estava indo para o ralo, literalmente. Ele resolveu, então, escrever uma obra de nome Ética Nicômaco. Então, vejam como que o mito está interligado com a filosofia antiga. O mito depois vai estar interligado com o paradigma teológico ou teocêntrico da Idade Média. O mito vai estar ligado na filosofia moderna, que começa com René Descartes. E o mito, por sua vez, também irá estar jungido, ligado à filosofia contemporânea. Jean-Paul Sartre, por exemplo, fazendo uma interpretação de determinados mitos, ele irá produzir várias frases de efeitos, frases essas fortes, que retratam a filosofia existencialista na França do século XX. Então, vejam como que o mito dialoga com os paradigmas da filosofia cosmológica ou cosmocêntrica, com o paradigma da filosofia teológica ou teocêntrica, e o mito dialoga também com a filosofia do paradigma antropocêntrico. Dentro do paradigma antropocêntrico, antropos é homem, o homem no centro de tudo, então nós temos a filosofia moderna e a filosofia contemporânea. Mas, voltando a Hesíodo, então, encontrava-se no Monte Érico, na Grécia, apacentando o seu rebanho, as suas ovelhas, quando então ele foi visitado pelas musas. E as musas o inspiraram a elaborar o canto religioso. E Hesíodo, então, vai dizendo como que as musas se apresentaram a ele, como que as musas dialogaram com ele,
e como que as musas insuflaram Hesíodo a escrever aquelas coisas que foram, as coisas que são e as coisas que serão. Então vemos em Hesíodo um caráter mítico e um caráter misterioso, voltado através de uma razão intuitiva, vamos dizer assim, voltado para o sobrenatural. As musas são filhas de Zeus. Por exemplo, uma delas, Mnemosine, que em língua portuguesa é traduzida por memória. Então, Hesíodo canta o seu hino de louvor a Mnemosine, a memória. E isso aponta, indica que Zeus é um deus detentor de boa memória.